Segurança. O homem de boné preto e camisa cinza está novamente na seção de eletrônicos. Terceira vez hoje. Está andando devagar, olhando ao redor. Parece suspeito. A voz pelo rádio soou baixa, quase um sussurro, mas carregava tensão suficiente para gelar o ar-condicionado do shopping Vila Lobos. As câmeras de segurança já tinham capturado aquele homem entrando e saindo das principais lojas do shopping 3 vezes naquele dia. Sempre sozinho. Sempre com os óculos escuros cobrindo metade do rosto. Nunca comprava nada. No centro de monitoramento, os vigilantes trocavam olhares. O supervisor, Milton, veterano de 10 anos ali, franziu a testa. Já são 4 horas desde que ele chegou. Vamos abordar. Lá embaixo, entre vitrines reluzentes e manequins imponentes, Roberto Carlos caminhava devagar, fingindo observar os tênis expostos em uma loja esportiva. Seu boné abaixado, os óculos escuros, a postura relaxada, tudo calculado. Ele estava ali com um propósito. Mas ninguém sabia qual. Do outro lado do corredor, uma atendente da loja Zara sussurrou para a colega. Aquele cara tá estranho. Fica indo de um lado pro outro, nem fala com ninguém. Parece que tá espionando alguma coisa. Outra respondeu. Você viu o segurança já de olho nele? Acho que vão abordar. De repente, 2 seguranças se destacaram das colunas, andando rapidamente na direção de Roberto. Sem levantar a cabeça, ele sentiu. O instinto de jogador, de quem leu adversários por décadas, ainda estava vivo. Mas não era dia de dar drible. Ele parou, virou-se de leve e disse apenas, boa tarde. Mas os homens não responderam. Um deles colocou a mão no ombro dele. Senhor, precisamos que o senhor nos acompanhe. Temos recebido relatos sobre sua movimentação aqui dentro. Roberto sorriu, mas não disse nada. Apenas andou com eles, em silêncio. A tensão no corredor crescia. Clientes cochichavam. Uma criança apontou, mãe, olha, estão levando aquele homem. A mãe puxou o braço da filha, desconfortável. Na sala de segurança, o ar estava pesado. Milton encarou Roberto e disse, com todo respeito, precisamos entender sua intenção aqui. As lojas estão preocupadas. O senhor não fez nenhuma compra, evitou contato com os funcionários, e foi visto entrando e saindo de estabelecimentos por horas. Roberto tirou os óculos. Por um instante, houve silêncio. Milton arregalou os olhos. Espera aí. Você é Roberto Carlos. O ex-jogador apenas assentiu. Mas, o que está fazendo aqui? Disfarçado assim? Roberto deu uma risada breve. Só queria olhar com calma, entender como os atendentes tratam os clientes, ver como as pessoas comuns são tratadas quando não estão usando roupas caras ou mostrando status. Tô escolhendo onde vou abrir meu projeto social. Milton ficou sem palavras. Eu cresci sendo ignorado em lojas porque parecia pobre. Quero ter certeza de que o lugar que vou apoiar valoriza as pessoas pelo que elas são, não pelo que vestem. Do lado de fora, os seguranças se entreolhavam. Um deles sussurrou. Eu achei que era só mais um malandro, o outro completou. E a gente, que acabou de tentar tirar um dos maiores laterais da história do Brasil do shopping. Milton ofereceu um café. Mas Roberto recusou com gentileza. Prefiro voltar a andar. Ainda tenho algumas lojas para observar. Pegou os óculos, colocou novamente e saiu andando tranquilo, como se nada tivesse acontecido. No fundo, ele sabia. Era exatamente isso que queria que todos percebessem. Que, às vezes, o cara que parece estranho é só alguém tentando fazer a coisa certa, da forma mais simples. Mas o que Roberto não esperava era o que viria a seguir. Uma conversa ouvida por acaso. Um vendedor arrogante. E uma jovem mãe que mudaria tudo. O dia seguinte amanheceu abafado no Rio de Janeiro, com nuvens pesadas encobrindo o céu como se pressentissem que algo estava prestes a explodir. Roberto Carlos acordou com o incômodo de uma lembrança insistente. O olhar perplexo de Bento, misturado com as risadas zombeteiras dos clientes e o desconforto frio dos seguranças que o haviam abordado. Aquilo não saía de sua mente. Por mais que tentasse seguir a rotina, tomar seu café preto forte e verificar os compromissos do dia, algo dentro dele pulsava, inquieto, dizendo que havia algo errado, algo inacabado. Decidido a não deixar o dia se arrastar naquela angústia, Roberto Carlos vestiu roupa simples. Mas dessa vez escolheu uma camisa de botão azul clara, calça jeans escura e um tênis branco. Deixou o boné em casa e colocou apenas um par de óculos escuros discretos.
Não queria se esconder, mas também não buscava atenção. Desceu para a garagem e pegou seu carro, um sedã preto com os vidros escuros, e saiu pelas ruas movimentadas rumo ao centro comercial onde tudo havia acontecido. No trajeto, sua cabeça fervilhava. Quem era Bento? Por que estava ali? A história que ele começou a contar no meio da confusão, de que era um ex-professor e tinha sido confundido por causa da aparência, parecia verdadeira. E aquilo lhe corroía por dentro. Quantas vezes ele mesmo já havia julgado, ainda que em pensamento, alguém pela aparência. Será que, agora que estava do outro lado, conseguia enxergar com mais clareza o quanto esse comportamento era cruel? Ao chegar ao shopping, parou o carro no estacionamento externo e entrou a pé, tentando passar despercebido. Caminhou devagar pelos corredores, observando os detalhes. Os funcionários nas lojas, os seguranças conversando nos rádios, o som ambiente suave contrastando com a tensão que crescia dentro dele. Parou em frente à cafeteria onde tudo havia começado. O atendente do dia anterior não estava lá. Em seu lugar, uma moça sorridente arrumava os croissants. Ele se aproximou, pediu um expresso e perguntou casualmente: "Ontem, houve uma confusão aqui com um senhor. Sabe me dizer se ele voltou hoje?" A atendente, um pouco surpresa com a pergunta, respondeu: "Ah, o senhor do chapéu? Sim, sim. Ele costuma vir quase todo dia. Fica sentado ali perto da livraria. Acho que gosta do movimento." Roberto agradeceu, pegou seu café e se dirigiu ao ponto indicado. De fato, lá estava Bento, sentado em um banco, com um jornal amassado nas mãos e um semblante tranquilo, quase alheio ao mundo ao redor. O craque se aproximou com cautela, e quando Bento levantou os olhos e o reconheceu, um sorriso discreto se formou em seus lábios. "Achei que não voltaria mais", disse Bento, com uma voz firme, sem rancor. "E eu achei que não teria coragem de vir", respondeu Roberto, sentando-se ao lado dele. Ficaram alguns segundos em silêncio, observando o vai e vem das pessoas. Bento foi o primeiro a falar. Aquele dia foi só mais um. A diferença é que, dessa vez, foi com alguém famoso. Roberto abaixou os olhos, envergonhado. "E isso faz com que eu tenha a obrigação de fazer algo. Não porque sou famoso, mas porque falhei como ser humano." Bento sorriu. "Já está fazendo, filho." Sentou aqui, olhou nos meus olhos. "Isso é mais do que a maioria faz." A conversa fluiu. Bento contou que fora professor de história por 35 anos em uma escola pública na Zona Norte. Após a aposentadoria, sua esposa adoeceu, e todos os seus recursos foram usados no tratamento. Depois da morte dela, perdeu o ânimo, vendeu a casa para pagar dívidas e passou a viver com uma pequena pensão, complementando a renda dando aulas particulares e revisando textos para estudantes. Ele não era sem teto, mas vivia de forma extremamente simples. Ia ao shopping porque gostava de observar as pessoas, sentia-se menos sozinho. Ninguém nunca o notava, exceto quando viam como um problema. Roberto escutava em silêncio, com os olhos marejados. Aquilo era muito mais do que uma história triste, era um espelho da realidade de milhares de brasileiros invisíveis. "Sabe o que mais me dói?" disse Bento, olhando o chão. "Não é a humilhação. É a sensação de que deixei de existir." Essas palavras atingiram Roberto como uma pancada. Ele, que por anos fora aclamado em estádios lotados, sabia bem o que era ser visto, ovacionado. Mas agora percebia o quanto a sociedade era seletiva em quem decidia enxergar. Sem pensar muito, Roberto levantou-se e disse: "Vem comigo." "Pra onde?" "Só confia." Levaram alguns minutos até Bento aceitar. Subiram juntos no carro e dirigiram por meia hora até um bairro arborizado na Zona Sul. Pararam em frente a um prédio moderno. Roberto conduziu Bento até o elevador e apertou o botão do 7º andar. Chegando lá, entraram em um apartamento amplo, com vista para o mar. Era um dos imóveis que Roberto usava como investimento, mas estava vazio há meses. "Se quiser, é seu. Por quanto tempo quiser. Sem perguntas, sem contratos. Só quero que tenha um lugar digno." Bento, atônito, olhava ao redor sem saber o que dizer. Suas mãos tremiam. "Mas, por quê?" Roberto respirou fundo. "Porque você merece. Porque o mundo não pode continuar ignorando pessoas como você." Naquela noite, Bento dormiu em lençóis limpos pela primeira vez em anos. E Roberto, em sua casa, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Sentia, enfim, que estava resgatando algo que havia perdido ao longo dos anos:
sua humanidade. Mas aquilo era só o começo. No dia seguinte, Roberto voltou ao shopping, dessa vez, não como um cliente, mas como um homem com uma missão. Pediu para falar com a administração, reuniu os funcionários e contou, diante de todos, quem era Bento, o que ele representava e como haviam falhado com ele. Alguns ficaram constrangidos, outros emocionados. Uma funcionária chamada Mariana, jovem e recém-contratada, levantou a mão e disse: "Se o senhor Bento quiser, eu posso ajudá-lo com compras, tarefas, o que precisar. Eu moro perto." Bento, que observava tudo de longe, sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia visto. Verdadeiramente visto. E Roberto Carlos? Saiu dali com uma certeza: não bastava ser um ídolo nos campos. Era preciso ser exemplo fora deles. E às vezes, tudo começava com um simples gesto de ouvir. A chuva havia cessado, deixando um cheiro de terra molhada que se espalhava pelas calçadas de concreto do centro comercial. O céu permanecia nublado, mas o ar carregava uma leveza estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Roberto Carlos, vestindo agora uma camisa social azul clara e calças de linho bege, caminhava em direção ao mesmo shopping onde, dias antes, havia sido injustamente tratado. Seu olhar não carregava rancor, apenas uma determinação tranquila. A vida, ele sabia, sempre oferecia uma segunda chance, para os outros e para si mesmo. Enquanto atravessava o saguão principal, os passos firmes de Roberto ecoavam entre as vitrines ainda pouco movimentadas. Era cedo, o centro ainda despertava. Poucos clientes circulavam, e a maioria dos funcionários ajustava prateleiras ou limpava balcões. Ele não procurava reencontro, tampouco esperava reconhecimento. Tinha voltado porque, apesar de tudo, aquele lugar havia lhe revelado algo, uma realidade invisível aos olhos dos que vivem nas alturas. No segundo piso, próximo à loja de roupas onde tudo havia começado, ele se deteve diante de uma cafeteria simples, dessas que vendem café coado e pão de queijo feito na hora. Lá dentro, sentada sozinha à mesa do fundo, estava ela, Amanda. Vestia o uniforme da loja, mas com o crachá guardado no bolso. Os olhos baixos fixavam uma xícara meio vazia. Parecia exausta. Roberto hesitou por um instante, então entrou. O tilintar da porta fez Amanda erguer os olhos, e por um breve momento, a confusão tomou conta de seu rosto. Era ele, o homem simples que ela havia humilhado, o mesmo que fora levado pelos seguranças, e o mesmo que, dias depois, ela soube ser o verdadeiro dono do empreendimento. Ela empalideceu. "Posso me sentar?" perguntou Roberto, com voz serena. Ela assentiu com um gesto quase imperceptível. O silêncio entre os dois era denso, mas não hostil. Amanda tentou dizer algo, mas as palavras travaram. "Sei que você está envergonhada. E está certa em estar", disse ele, rompendo o silêncio com calma. "Mas não vim aqui para cobrar. Vim para te ouvir." Amanda engoliu em seco, os olhos começando a marejar. Não era só o arrependimento pelo que fizera com ele, era tudo. O medo de perder o emprego, a pressão de sustentar a mãe doente, o ressentimento com clientes que a tratavam como nada. Eu fui injusta, preconceituosa e burra, disse ela, num sussurro. E depois, quando soube quem o senhor era, meu Deus, eu entrei em pânico. Seu erro não foi não saber quem eu sou. Foi não tratar qualquer pessoa com dignidade, mesmo sem saber, respondeu Roberto, com firmeza, mas sem dureza. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar. E por isso estou aqui. Amanda olhou, surpresa. Você vai me demitir? Roberto balançou a cabeça, sorrindo de leve. Não. Na verdade, quero te convidar para algo. Ela franziu a testa, confusa. Estou montando um projeto social, aqui perto. Vai se chamar Gente que Cuida. Um espaço de capacitação profissional para jovens da periferia, com foco em atendimento, hospitalidade e empatia. Quero que você trabalhe lá. Não como estagiária, mas como coordenadora de treinamento. Amanda regalou os olhos. Eu? Mas, por quê? Porque ninguém entende melhor o impacto de um atendimento mal feito do que alguém que já errou. E ninguém ensina melhor do que quem aprendeu do jeito mais difícil. Você topa? As lágrimas correram sem controle. Amanda balançou a cabeça, emocionada. Eu não mereço isso. Talvez não merecesse antes. Mas agora merece, disse Roberto, levantando-se. Me encontra no endereço do cartão amanhã, às 8. E venha como você realmente é.
não como o uniforme manda ser. Ele saiu da cafeteria sem esperar mais nada. Ao passar pelos corredores, alguns funcionários o reconheciam, outros ainda não. Mas ele não buscava aplausos. O que o movia era outra coisa: transformar erros em oportunidades de crescimento. Dias depois, a inauguração do projeto Gente que Cuida atraiu a atenção local. A imprensa apareceu, curiosa com a presença do ex-jogador lendário num centro comunitário. Ao seu lado, Amanda, agora com roupas leves e sorriso genuíno, guiava jovens pelos módulos de atendimento, explicando como ouvir, como acolher, como tratar cada pessoa como única. O mais surpreendente aconteceu semanas depois, quando o shopping, inspirado pelo projeto, decidiu implementar um programa de reeducação para todos os funcionários. A ideia havia partido de um abaixo-assinado iniciado por Amanda. Ela mesma foi chamada para liderar os treinamentos. A mulher que havia falhado se tornava agora símbolo de transformação. Roberto Carlos, sentado discretamente entre os espectadores, observava em silêncio. Um jornalista se aproximou e perguntou: Senhor Roberto Carlos, o senhor esperava tudo isso quando voltou aqui? Ele sorriu, os olhos brilhando. Esperar? Não. Mas acreditar? Sempre. E ali, entre vitrines e gente comum, o ex-jogador consagrava mais uma vitória, não nos gramados, mas no campo onde o respeito e a dignidade são os verdadeiros campeões.